Olá, veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma esquenta da Clínica Veterinária 200 mil, o evento 100% online gratuito que começa dia 6 de junho e vai até o dia 10 de junho, onde eu vou te mostrar como é possível ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil reais todos os meses. E no conteúdo de hoje, no nosso esquenta de hoje, eu vou te ensinar, se você hoje tem uma consulta barata, eu vou te ensinar técnicas para você aumentar o preço da consulta e os seus clientes não reclamarem com o preço mais valorizado da sua consulta, tá? Lembrando sempre que esse esquenta aqui é sobre o evento segredo da Clínica Veterinária 200 mil. Se você ainda não se inscreveu no evento segredo da Clínica Veterinária 200 mil, vai lá e se inscreve, porque o evento vai começar nos próximos dias e eu vou te ensinar na prática como ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil todos os meses. O link da inscrição já está aqui na descrição do perfil, clica lá, te inscreve e garante a tua vaga. Agora vamos falar então sobre consulta. Não tô gostando desse cabelo partido no meio, parece uma jequinha. Se ficou melhor, eu me reconheço mais com o cabelo pro lado, acho que é costume. Então deixa eu dar um oizinho pra vocês. Então, gente, seguinte, te dou 10, tu me dá 20, como dizia meu pai. Vamos falar sobre, então, Clarice, hoje a minha consulta é muito barata, eu quero aumentar o valor da minha consulta. Fiz lá a média, como tu me chamou a atenção ontem na segurança, no esquenta da segurança financeira, vi a tua live com o Eduardo Achou, da Gestão Pet, e entendi que eu tô tendo prejuízo com a minha consulta. Ela tá muito barata, isso pra vet que cobra consulta, porque eu sei que tem vet aqui que nem cobra consulta e foca em vender os produtos ou o procedimento. E tá tudo bem, porque a gente tá criando essa mentalidade em você e te ensinando que a sua consulta vale, não é verdade? Então, para isso, fiz lá os cálculos, aprendi a calcular minha hora, fiz a consultoria gratuita com o Eduardo Achou e percebi que tô cobrando muito barato. A minha consulta tá dando prejuízo. O valor da minha consulta não está tendo lucro. Estou dando prejuízo. O que eu faço, Clarice? Como que eu faço? Então calma. Calma, passarinho. Calma. O Bento já vai soltar você, como diz o Bento. O Bento um dia pegou um passarinho que bateu no vidro lá de casa. E aí ele tava bem, a gente foi soltar. E aí o passarinho tava agitado, e aí ele dizia, calma, passarinho, o Bento já vai soltar você. Aí a gente fala, calma, passarinho. Só pra entender a piada interna. Mas vamos lá. Clarice, o que é uma consulta muito barata? Hoje, uma consulta muito barata é aquela consulta que não condiz com o seu valor, seja ele valor financeiro, no sentido de, Clarice, não me dá lucro. E como é que eu calculo o valor da minha hora? Tá travando, Vanessa? Oh, não fala isso. Porque se estiver travando, eu tiro do Wi-Fi e ponho no 4G. Comentem aí pra mim se tá travando, tá? Vão comentando pra mim. Tá travando? Não tá? Vão me dizendo, tá? Porque tem um delay de uns 10 segundos, às vezes, das lives. Eu só recebo as mensagens depois. Tá bom? Então, uma consulta muito barata, ela é uma consulta que faz o seguinte, que ela não supre a tua hora financeiramente falando. Não tá, né, seu pet? Então tá. Então vocês vão medindo, tá, gente? Então show. Quando eu começo a calcular o valor da minha hora, porque como que eu calculo o valor de uma consulta veterinária? Eu vou lá e calculo a minha hora. Clarice, como eu calculo a minha hora? É um cálculo um pouco complexo. Mas quem é aluno VetWinner tem uma aula que eu ensino, te dou uma planilha prontinha com todas as... Pode ser, te dou uma planilha prontinha com todas as fórmulas para tu só botar os valores e ali já sai o preço da tua hora. É bem legal, bem legal. Foi uma planilha que eu demorei um pouquinho para fazer porque eu fiz junto com um contador, um administrador que me ajudou a calcular a hora do dono da clínica. Porque tu sabe que o valor da hora do dono da clínica é mais cara que a hora de um veterinário que trabalha para ele. Por quê? Quem vai ser aqui um aluno... um vet empreendedor aqui que vai saber me dizer por quê. Porque o dono da clínica é o cara que faz a clínica crescer e ganhar mais dinheiro, que dita quais são os próximos passos da clínica, do seu negócio, quanto você vai fazer de ação para gerar mais dinheiro, mais faturamento, atender mais pets, abrir novas unidades. Vamos pensar grande, né? Porque pensar grande, pensar pequeno dá mais trabalho, isso é verdade.
Então a gente começa a entender o valor da tua hora. Então qual é o valor hoje da tua hora? Esse é o valor da tua consulta. E hoje eu, Clarice, calculei dentro dos meus custos, dos meus impostos, até eu tenho que atualizar a minha hora, mas hoje a hora da Clarice de forma desatualizada, que eu não atualizei mais os impostos, os valores que subiu agora, porque eu mudei, nas questões tributárias eu mudei de empresa, né, em questões tributárias, o leão me pegou, então a minha hora hoje está mais cara. Mas a minha hora desatualizada é R$395, é o custo da minha hora. R$395. Por isso que hoje um Vet Time custa R$395, que é minha mentoria individual, minha consulta individual pro teu negócio. Porque é o valor da minha hora, porque senão eu tenho prejuízo, percebe? Então hoje, qual é o valor da tua hora? Esse é o valor da tua consulta. Quando você começa a entender sobre isso, você começa a entender, putz, será que a minha consulta tá dando lucro? Será que tá fazendo sentido? Será que hoje eu tô cobrando dentro do que eu preciso? Porque quando você cobra menos do que você precisa, você tem prejuízo na sua empresa. E uma empresa que tem prejuízo, ela não vive no longo prazo. Ela se mantém, mas no longo prazo ela começa a perder fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o dinheiro que tem no caixa para pagar as contas. E aí ela não se mantém. Então por isso que o valor da consulta é importante. Porque até mesmo na hora de você calcular a sua mão de obra de uma cirurgia, você vai calcular quantas horas em média aquela cirurgia dura uma castração. Ah, leva 1 hora. Então tu vai. A mão de obra do cirurgião é a hora dele. Percebe? E aí você põe a porcentagem da periculosidade daquela hora, porque dependendo da cirurgia, é uma tensão. Quem é cirurgião aqui sabe que às vezes tu ficar 2 horas em cirurgia é muito mais pesado que 2 horas atendendo numa consulta. Porque a tensão é diferente, não é verdade? Então, é sobre isso. Entendemos até aqui? Entendemos. Se não entendeu, vai comentando aí. E o que acontece? O que eu vejo que muito veterinário se confunde? Muito veterinário acaba fazendo o seguinte: ah, Clarice, eu não cobro consulta ou eu cobro bem baratinho para ganhar em outras coisas. Ah, para ganhar no procedimento, para ganhar nos medicamentos, para ganhar na farmácia, nos produtos, não sei lá o quê. Só que para pensar, se você não precificou bem o suficiente a sua consulta, ou pelo menos na média para não ter prejuízo, quem te diz que você precificou correto o procedimento, precificou correto a medicação, precificou correto os produtos? E se às vezes tu vai calcular exato como tem que ser na ponta do lápis, você continua tendo prejuízo. Ah, mas eu fiz para ganhar o cliente. Mas quando você começa a trabalhar o seu cliente, que a sua consulta é barata, ele começa a te posicionar. Ai, não, vai lá, guria, é baratinho, mas pensa num veterinário bom, numa clínica boa. E aí eu começo a entender que o peso de ter uma consulta barata não é somente mais no financeiro, mas também no meu posicionamento enquanto clínica veterinária, enquanto negócio. E quando eu começo a entender que o preço de uma simples consulta, que eu achei que estava arrasando em fazer de graça ou em fazer barato para ganhar em outras coisas lá na frente, acaba me prejudicando enquanto empresa, quando eu começo a olhar o meu negócio de forma macro, ou seja, olhar a minha clínica veterinária como um todo. Percebe? Porque para pensar. Hoje, uma discussão que eu estava tendo com o meu dentista. Eu disse pra ele, ai dentista, é que o nome dele é difícil de falar, Inauê. Eu disse, dentista, eu não sei se eu tenho hoje confiança em fazer, eu não tô pensando em fazer, mas a gente entrou nesse assunto. Eu não sei se eu faria uma harmonização facial com o dentista. Porque eu não sei se ele é o profissional adequado para lidar com a pele, com o meu rosto. Eu faria com o dermato. E aí ele me disse, Clarice, o dermato estuda a pele. A gente estuda a face. E tu sabe quantos microvasos, micronervos, não sei o que tem na face? Pois é um dentista que faz. Porque ele fica anos estudando e se especializando na face. Por isso que eu digo que hoje o melhor profissional para fazer uma harmonização facial é o dentista. Aí eu falo com o dermato diz, e se der alguma coisa errada na epiderme, não sei do que? Como é que ele reverte? Ele sabe fazer isso? Aí tu fica ali, né? Não sei, gente, não sei. Então vamos fazer com os dois, cada um faz um lado. Então a gente começa a entender sobre isso. E aí se você vai, vamos dizer que escolher um dos dois para fazer a harmonização facial. É isso que eu quero chegar. Você vai no mais barato para cuidar do seu rosto, ou você vai naquele que está na média do preço, que já construiu uma autoridade, que já construiu um posicionamento de autoridade, ou você vai na pessoa que é baratinha, mas é boa.
Então a gente tem que começar a entender que o seu posicionamento técnico também, enquanto profissional, cabe os valores que você cobra. E eu não estou dizendo que você precisa cobrar caro para ser bom, não é isso. Embora muita gente ache que é caro é bom, e às vezes a gente sabe que não é. Mas, se eu precifico da forma correta, eu não cometo o erro de não cobrar consulta, ou de cobrar muito baratinho para acertar nos outros, para ganhar nas outras coisas, eu começo a entender que o meu posicionamento, a minha visão de forma macro da minha clínica veterinária está mais alinhada. E aí eu começo a trabalhar e ver a cor do dinheiro. Porque quando a gente começa a não precificar da forma correta e trabalhar somente com consulta barata, o que vai acontecer? Vai acontecer aquela clássica. Sabe aquela clássica que você chega a um momento que você está muito cansado e aí você não tem dinheiro para tirar férias, você não tem dinheiro para investir em alguma coisa diferente, você não tem dinheiro para ir num congresso, para fazer uma viagem, e aí você fala assim, ó, eu tô cansado da veterinária, porque eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Eu trabalho e as pessoas não me valorizam. Só que a valorização começa a partir de você. Sabe aquela história que a gente fala, que a gente escuta por aí e que tem a sua verdade? Ah, para você amar alguém primeiro, você precisa se amar. Para você ter um tutor que te valoriza, primeiro você precisa se valorizar. Só que a valorização, ela não vem somente do dinheiro, não vem somente sobre o preço da consulta. Ela vem também sobre a sua postura profissional e a sua postura enquanto empresa, sobre o seu posicionamento. Então eu começo a entender que isso pesa. Até na nossa conversa lá com o Eduardo Shoa, ele falou uma coisa muito importante. Ele disse, Clarice, percebam que o futuro da veterinária tem muita similaridade com os das farmácias, que é as redes vêm tomando conta e as farmácias de bairro vêm diminuindo. Então a gente começa a pensar, bom, se o futuro da medicina veterinária nas próximas décadas, nos próximos anos é esse, então quer dizer que, veja bem, então quer dizer que se eu sou uma clínica veterinária igual às outras, que qualquer rede pode fazer igual, eu vou estar no preço da média. E se eu vou estar no preço da média, o que eu posso fazer para ser diferente, ser valorizado? E aí entra aquela parte que eu falo para vocês, de olhar realmente para vocês e para o tipo de cliente que vocês querem atender. Porque é neste momento que eu começo a me valorizar o suficiente e atender as pessoas que eu quero atender. Percebe? Então cobrar uma consulta barato não está somente sobre, não, vou fazer o preço dessa consulta porque eu ganho no resto. Não! Está também na postura do profissional e do médico veterinário. Então isso é muito comum. Ah, vou cobrar barato para ganhar em cima das outras coisas. Mas será que você precificou corretamente as outras coisas? Será que no fim das contas, na ponta do lápis, a gente não está tendo prejuízo? Será? E aí quando eu começo a bater nessa tecla, o veterinário vem aquela pulguinha, né? E tu fica assim, será? Não, mas eu tô precificando, tô botando 0,50 tudo. Será que é esse mesmo o valor da tua precificação? Será que eu não consigo explorar o meu negócio, as minhas vendas, a minha conduta clínica veterinária em outros produtos e serviços para que eu tenha uma margem onde eu chegue a mais pessoas? Será mesmo? E aí eu começo a refletir como um dono de clínica veterinária. Hoje eu estava ouvindo um podcast sobre e-commerce. E aí ela falou sobre algo que eu aplico e que eu concordo muito, que ela disse assim, é a dona da Francisca Joias Contemporâneas. E ela disse assim, a Sabrina, ela disse, o varejista, ele está acostumado a esperar Natal, a esperar Dia das Mães, a esperar Dia dos Namorados para que ele venda. E todo mundo fala que agosto é o mês do desgosto. E na verdade não é. Porque o que as pessoas estão esperando para comprar é um movimento. É algo que faça sentido para elas comprarem. E aí o próprio médico veterinário às vezes vê datas comerciais como não faz sentido eu vender mais agora, ou fazer um movimento agora, ou vender alguma coisa agora. Quando na verdade quem tem que criar o movimento de vocês são vocês. E ela falou de uma ação que ela fez em agosto, aniversário da chefe, que era o aniversário dela.
E ela vendeu muito mais que Dia das Mães e Dia dos Namorados. Ela trabalha com acessórios femininos. Então, percebe? Tudo isso vem do movimento. E às vezes você me pergunta, mas como eu aplico isso na veterinária? Fazendo ações com foco nos procedimentos eletivos. Se você tem pet shop, com foco em ações de pet shop. Se você tem os 3, nossa, é incrível porque a gente consegue casar banhosa com pet shop com clínica veterinária. Tudo isso de forma valorizada. Então, quando a gente começa a ter esse olhar realmente de empreendedor, de dono do negócio, de gestor, o nosso negócio vira uma fábrica de dinheiro, assim como uma fábrica de animais saudáveis e felizes na nossa cidade. E a gente começa a virar aquele cara que era chamado de louco por pensar assim, a pessoas inspiradoras. Eu sou uma dessas pessoas hoje. Quando eu saí da publicidade dizendo que eu ia focar só num tipo de mercado, só na medicina veterinária, eu fui chamada de louca, eu ia quebrar, veterinário não gasta com marketing, não valoriza o marketing, piriri, pará. E naquela fase, naquela época realmente é. Mas eu abri um mercado. Eu peguei, capinei esse pátio todo e vim abrindo o mercado. E é sobre isso. E hoje muita gente, ai nossa, como é que tu pensou nesse nicho, como é que tu nichou? Porque hoje que veio o movimento dos nichos, do foco no mercado, as pessoas me perguntam, como é que tu faz? Eu fiz, simplesmente eu fui e fiz. Então a gente começa a entender sobre isso. E quando eu falo sobre ter uma consulta barata e usar essa estratégia que todo mundo usa, eu tô me jogando no mar vermelho de guerra, porque eu tô sendo igual a todo mundo. E hoje o tutor sabe quando é aquele cara que realmente está cobrando aquilo e tem aqueles valores, e aquele cara que só fez uma isca para ele gastar mais. Então, quando eu começo a ter esse posicionamento, a prejudicar o meu negócio, e aí lá na frente eu vou sentir as dores de trabalho, não vejo a cor do dinheiro, de não sou valorizado, de só tendo cliente ruim, porque uma consulta barata atrai o tipo de cliente que não se importa tanto, muitas vezes. Não vamos generalizar? Não vamos. Mas a verdade é que boa parte desses clientes que vêm pela consulta barata não são clientes padrão, cuidado 100% com o pet. Por que você está errando nisso? Porque você também não desenhou a sua persona quando deveria. E por que é tão importante, Clarice, eu focar na persona, eu desenhar minha persona? Eu achava tão besteira. Porque quando eu desenho a pessoa e eu sei com quem eu tô falando, eu sei como eu vou falar. Para pra pensar pra você. Gente, eu não tô aqui, mas depois eu vou liberar nos stories. Hoje, eu disse pra minha filha que até ela melhorar as notas dela, ela não vai sair com os amigos. Uma adolescente de 14 anos. Os amigos se reuniram e fizeram um vídeo pra me mandar, pra pedir pra ela ir no cinema com eles hoje e eles ainda dormirem na minha casa. E eles ainda falaram, como eles falaram? Nossa inspiração, Clarice, a gente faz o café pra você e não sei o que, vários motivos. Ou seja, eles sabem que eu tenho um estilo zoeira com eles. E aí eles fizeram um vídeo porque sabem com quem estão falando e a forma que eu me comunico com eles, pra tentar converter a Clarice pra resposta que eles querem. Só que eles não vão ganhar essa resposta. Enfim. Mas o sentido é, quando eu sei com quem eu tô falando, eu sei como eu vou falar. Assim como você quando quer alguém, quando você cria algo da sua mãe, você já sabia aquele jeitinho como é que tu ia chegar? Ou quando você quer pedir algo pro seu parceiro, pra sua parceira, você já sabe como é que você vai pedir pra conseguir alguma coisa. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, é o mesmo processo com a nossa persona. E aí você começa a desenhar essa persona em cima das dores, das dificuldades dela, do que você pode ajudar, do que você não consegue ajudar. Então, a gente começa a desenvolver tudo que a gente faz e, sobretudo, a nossa consulta, a experiência da nossa consulta para esse tipo de persona. Porque a nossa consulta não pode ser igual a todo mundo que vai lá, faz anamnese, prescreve e manda embora. E depois, volta em 7 dias, tá? Não! Isso todo mundo faz. E se todo mundo faz, tanto faz na Maria como na clínica do João. E é sobre isso. A gente tem que fazer diferente. E quando eu começo a investir realmente em precificar, alguns medicamentos que compramos aqui aumentaram 50%. A gente tenta segurar os preços, mas chega uma hora que tem que repassar. E por que tu segura os preços? Quer ver, falando em precificação, uma coisa que, por exemplo, hoje um catéter tu vai pagar X centavos, aí tu põe 50% em cima. Cara, 50% em cima não faz sentido.
Cobra então R$2 por catéter, exemplo, ou por seringa, por agulha. Por que que aí eu vou ficar oscilando, porque aí sobe e desce? Não, põe aquele preço padrão. Quando não faz mais sentido a margem, aí você aumenta. Mas não fica perdendo, baixando o preço, percebe? Que nem a ampola de medicação. Eu não vou saber agora qual medicação, porque eu não lembro dos preços nem do nome. Mas uma medicação que tu vai usar num gato de 2 quilos. Tu vai usar 0,0 não sei o que vai dar 10 centavos. Então cobra a ampola inteira. Vai dar R$5, R$10 a ampola. Cobra a ampola inteira dentro do procedimento. Que faz sentido tu cobrar 10 centavos. Então cobra a ampola, que aí faz sentido um preço cheio dentro da precificação. Porque isso não faz diferença no fim das contas. Porque é um valor muito baixo dentro de um procedimento que foi várias coisas. E aí é sobre isso. E não faz sentido você não repassar para o tutor, que o prejuízo fica com você. E aí quem não paga as contas no final das contas é você, Vanessa. Entendeu? A gente tem que começar a entender e pensar como gestor. E aí eu não sei que medicação que é, Vanessa, se é prescritiva, se não é prescritiva, enfim. Mas a gente avisa também, dependendo da medicação, que vai ter um reajuste, que os últimos itens do estoque estão para sair, para ter uma leva de precificação. Às vezes dá para avisar os clientes que mais consomem aquele produto. Por exemplo, aqui a gente atende muito endócrino, muito diabético. A gente vende muita insulina. E aí, se tem preço, a gente avisa aqueles que compram. Olha, não quer aproveitar para já levar? Porque vai vir reajuste, sei lá, na semana que vem, mês que vem. Né? O representante sempre acaba avisando. Então, isso é uma forma de comunicação também. Entendeu? Agora, não fica tendo prejuízo para ti. Não pode fazer assim, porque no fim, quem não vai atender... Hoje, se você não aumentar os preços, você vai manter alguns clientes. Agora, se você não aumenta os preços e a empresa quebra, você deixa de atender vários clientes. Percebe? A gente tem que começar a ter essa visão sobre o nosso negócio. Gente, eu tomar um gole de café que vai esfriar, e café gelado ninguém merece, né? Então eu preciso me atentar sobre a precificação, sobre os valores, e entender que uma consulta barata não é quem me traz o cliente que vale a pena. E a vantagem de eu conseguir precificar da forma correta a minha consulta é que eu vou perder alguns clientes? Com certeza, mas eu filtro daí o tipo de cliente que vem. Eu vou realmente ter clientes que querem estar comigo, que são meus fãs, que desejam ser o cliente da minha clínica veterinária. Porque quando eu começo a pensar que eu não quero uma pessoa que quer um veterinário, eu quero uma pessoa que quer a minha clínica veterinária. Percebe que aí o jogo muda? E aí quando eu começo a fazer isso, eu começo a filtrar esse tipo de cliente. E quando eu começo a filtrar esse tipo de cliente, eu começo a ter clientes dos sonhos da minha clínica, que vai continuar comprando durante o ano, que vai manter o tratamento. Então, a nossa consulta também é um filtro do cliente que vale a pena e do cliente que não vale a pena. Hoje o preço da minha mentoria, o preço dos meus produtos também é um filtro do veterinário que vai se empenhar em fazer e do veterinário que não vai. Porque para mim, ter aluno e ter mentorado que não faz o que tem que ser feito, não vale a pena. Porque o que me dá resultado é o teu resultado. Não adianta eu ter uma promessa de que eu vou fazer uma clínica faturar 200 mil se o cara não faz o que tem que ser feito. Não é mágica. Comprei o curso, galera, agora vou falar o mês que vem, tô faturando 200 mil. Mentira. Se tu não seguir o passo a passo de como eu te oriento, o que tem que ser fazer e vir com a cabeça aberta, porque muita coisa que eu ensino no curso, no primeiro momento é contraintuitivo. Cara, está louca? Não. Aí a pessoa vai lá e testa. Opa! Funcionou. Aí ele ganha coragem para fazer o que tem que ser feito, porque tudo que hoje eu trago para vocês é baseado dentro do código de ética, é baseado dentro do CRMV. Eu tenho Sérgio Lobato junto comigo, eu tenho várias pessoas que colocam vocês no rumo para vender mais e melhor, e é baseado em experiência não só com clínica do marido, mas com clínicas do Brasil inteiro, porque eu tô nesse mercado desde 2017. Então, meu bem, desde do Rio Grande do Sul a Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul a Minas Gerais, eu pego esses mercados Paraná e eu entendo a realidade de cada um. E a porcaria do problema é sempre o mesmo. E o problema muitas vezes não é nem o negócio ou a cidade, é a mentalidade do veterinário. Então, quando a gente começa a entender sobre isso e começar a destravar e mostrar as técnicas, gente, é transformador.
E quando eu começo a entender que vale mais a pena eu me valorizar enquanto médico veterinário, eu valorizar o meu negócio e ter essa postura de profissional, eu filtro os meus clientes. E aí eu tenho que perder o medo de perder cliente. Porque aquele cliente que não quis pagar é porque ele não quer estar aqui comigo. Ele não acha que eu valho. E aí eu começo a entender, se eu estou perdendo demais, o que eu estou falhando, que eu não estou passando essa percepção de valor para o meu tutor. Porque aí a falha também pode ser de vocês. Porque às vezes tu tá tão focado na linha técnica, na linha médica, na ciência, que você esqueceu que para eu chegar aqui na baguelinha bonitinha, minha gatinha, tem uma pessoa aqui. E se eu não impactar essa pessoa, eu não chego nela. E aí eu posso ser o melhor ortopedista, a melhor dermatologista, a melhor o que for. Mas se essa pessoa aqui... Eu vou comprar um boneco pessoa, né? Se essa pessoa aqui não for impactada pelo meu negócio, pela minha clínica, eu não vou chegar no meu paciente. Embora o seu foco clínico seja esse carinha aqui, se eu não passar por aqui. E aí vai que essa pessoa aqui é fã master da Luísa Mel, fã master de qualquer coisa, o veterinário tem que ser São Francisco de Assis. Daí, vale a pena estar comigo? Não vale? Depende do seu posicionamento que você está buscando. Então eu começo a entender que tudo depende da forma que eu me posiciono e do tipo do cliente que eu estou buscando. E agora, vocês devem estar se perguntando, Clarice, eu entendi, vou parar de baixar preço de consulta, vou parar de não cobrar consulta, vou me valorizar, vai ser um processo, vou adotar essa postura do dia pra noite? Não, vou estar mentindo pra você, porque você tá construindo isso em você. Vai dar certo do dia pra noite? Não, mas a consistência, a constância e o seu posicionamento, a sua postura ajudam esse processo a dar certo, né? Não vou mentir que nem dizer, vou curar a atopia. Mentira, como diz aquele meme. Você vai controlar as crises. Então é sobre isso, não é verdade? Vamos controlar as crises da nossa clínica veterinária? Então vamos lá. Isso que eu quero que vocês façam também. Vocês, o negócio de vocês têm que tratar como um cão atópico. Clarice, como assim? O negócio de vocês, se vocês não fazem a manutenção da atopia do negócio de vocês, o controle da atopia de vocês vão ter crises grandes nos negócios de vocês. Então é algo que não pode acabar nunca. Porque não tem cura. Se você não manter a manutenção do seu negócio, a crise vem. E vem forte. E causa lesão, infecciona, e dá pústulo, e dá um monte de coisa. Percebe? E piodermite, não sei o que lá. Porque vocês não fizeram a manutenção correta. Sacou? Então vamos lá, Clarice. Por onde eu começo a aumentar o preço da minha clínica veterinária, da minha consulta, sem que os clientes achem caro? Primeiro erro comum, tá? Que todo veterinário erra nisso. Não sabe quem é o tipo de cliente que ele quer atender e não sabe qual posicionamento ele tem que adotar. Isso é clássico. O que é o posicionamento? O que é a minha marca? É o que falam de você quando você não está lá. Quando falam o nome da sua clínica veterinária, o que eles estão falando? O que eles estão pensando? Percebe? Será que eu estou me posicionando de forma adequada? Será que estão falando que eu sou baratinho, que é bom? Será que estão falando que é caro, mas resolve? Será que eu estou falando que eu sou dinheirista? Será que estão falando que... O que ocasionou isso? Como é que eu desenhei o meu cliente? Eu tenho dinheiro para pagar o meu trabalho. Mentira! Porque muitas vezes o que mais tem dinheiro é o cara que menos valoriza o seu trabalho, que não quer gastar com o cachorro. E às vezes aquela tiazinha aposentada, ela junta dinheiro 2 meses para poder pagar a castração da gata, como já aconteceu aqui. Então sai da história do dinheiro e vem para personalidade. Vem para quem valoriza, para o que representa esse bichinho dentro da família. Porque esse bichinho não é só um paciente clínico, não é só o cara do enriquecimento ambiental, do renal, dos felídeos, da não sei o que, daqui comia vísceras, hoje não como mais vísceras, come ração. E aí a pessoa te fala, vou comprar mais caro no mercado, Monelo. Aí tu já começa a chorar, né? Assim, obstrução. Pois é. Só que esse cara aqui, ele tem um vínculo emocional com a família tem uma rotina, tem filhos que tem vínculo ou não, tem uma mãe que tá cansada ou não, então tem várias ligações com essa família. E para eu chegar aqui, vai depender de todos esses vínculos e da visão dessa família para chegar aqui. Assim como a visão de muitos médicos veterinários, tem para o marketing, tem para as ações de venda, que às vezes é besteira, que às vezes é bobagem, vou fazer uma especialização porque eu ganho mais dinheiro. Só que aí ele esquece que a especialização, sem as pessoas saberem o quão é importante, não vale de nada.
Simples assim. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, eu entendo que o meu foco clínico é ele, mas o que eu tenho que desvencilhar da personalidade do tutor, do tomador de decisão, do pagador dessa consulta, para ele estar aqui comigo. Aí, opa, tô pensando que nem gestora. Já comecei a entender que para eu chegar no meu foco clínico, que é o paciente, eu preciso entender de pessoas. Bah, mas Clarice, eu entrei na veterinária porque eu não gosto de gente. Se fudeu, então vai trocar de curso. Tá? E aí, quando eu entendi sobre isso, eu vou começar a pensar, bom, então eu vou definir qual é o meu tipo de cliente. E como é que eu defino o meu tipo de cliente? A gente vai aprender isso, que é o nosso mapa, na aula 1 do Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. Então, como que a gente vai falar sobre isso? Eu vou entender que, bom, putz, ela trabalha o dia inteiro, ela não tem tempo, ela mora em apartamento, o gato é estressado, ela está arrasando comprando monela, as crianças são pequenas, elas vêm com uma energia do cão, do colégio, ela trabalha até tarde da noite. Como é que eu vou cuidar para ela dar a ração certa na quantidade certa para não estressar esse gato? Ela não consegue se cuidar, não consegue se arrumar direito para sair, daí a gerente dela tá cobrando ela que ela é uma líder, ela precisa se arrumar para ter postura. Esse cacete, que tanta coisa para essa criatura conseguir cuidar do gato. Então, quais ferramentas, qual a minha conversa, qual é a minha linguagem, tanto nas redes, tanto eu enquanto médico veterinário, para manter essa mulher entendendo que ela vai conseguir cuidar do gato dela aqui na clínica. Porque desde o primeiro passo desse gato dentro da minha clínica, ele é minha responsabilidade. E aí, quando eu começo a causar experiência do cliente na minha consulta, eu começo a conseguir a cobrar mais caro por isso. Como? Tá esfriando meu café, galera? Como que eu faço? Primeiro, eu começo a gerar um conteúdo bacana nas redes sociais. Eu começo a aparecer na minha cidade, a fazer parceria com outros negócios, com outros profissionais da saúde humana que têm ligação com o meu negócio. Se eu sou um ortopedista, se eu trabalho com ortopedia dentro da minha clínica veterinária, que muitas vezes, boa parte das vezes, demanda de uma prescrição cirúrgica para que a cirurgia seja feita, né? Não sei, existe cirurgia eletiva na ortopedia? Vocês me contam aí se existe. Vou trabalhar aqui com... Precisamos de uma causa para que a cirurgia tenha que acontecer, tá? E vocês sabem que a Beth aqui não sou eu, né? Então eu começo a gerar conteúdo de repente sobre displasia de Golden, sobre gatos, enfim, aí sobre a realidade dessa mulher. Eu posso, por que não, um dia fazer um post sobre lugares para se divertir com as crianças e com o pet, né, cães ou gatos, enfim, ou se pode ou não passear com gato na minha cidade e região. Se eu sou um ortopedista e eu tenho o meu cliente com muitas crianças, pô, a gente tá tendo uma alta agora de doenças respiratórias nas crianças no Brasil. Será que eu não posso fazer uma live compartilhada com um pediatra e falar qual é a ligação, se existe ligação entre ter pet ou não com esse aumento de doenças respiratórias durante o inverno? E aí já faz essa troca e aí você aparece para os caras daquele médico referência na sua cidade, os caras do médico aparecem para você, aí você troca seguidores, você começa a abranger mais pessoas na sua cidade ou região. Será que eu não consigo fazer uma parceria com um café local que atenda os clientes que eu quero atender para eu aparecer? Então eu começo a aparecer na minha cidade, porque se agarrar nas redes sociais e achar que é isso que vai te levar para mais pessoas, você está construindo um terreno nos outros. Daqui a pouco o Instagram sai do ar que nem o Orkut, e aí você perdeu essa galera, e aí fudeu geral. Então eu preciso fazer tanto ações offline como ações de conteúdo para estar ecoando na minha cidade e região. Depois que eu fiz isso, eu vou trabalhar cada passo da minha consulta para gerar experiências memoráveis. Porque o que faz você poder cobrar caro pela sua consulta é ter um atendimento de excelência. Só que o atendimento de excelência não é ter um doutorado. O atendimento de excelência é ter o doutorado mais experiência do cliente. Mas tem que ter doutorado? Não! O que eu quero dizer é que o atendimento de excelência é o casamento perfeito da ciência, que é o que você domina, com a experiência do cliente. Quando isso casa, a gente transforma a experiência do cliente em atendimento de excelência. E aí eu começo a pensar na minha consulta. Bom, então, como é que eu faço isso, Clarice? Na prática, começa a desenhar os passos. Se a pessoa me procurou pelo Instagram, porque eu fiz a live lá com o pediatra, quanto custa a castração? Quanto custa a sua consulta? Quanto custa não sei o quê? Como eu vou responder? Como que eu vou conduzir essa pessoa para o fechamento? Bom, Clarice, ela agendou. Então, se ela agendou, eu já vou mandar um questionário pré-consulta para já agilizar o cadastro dela. Depois de agilizar o cadastro dela, eu já vou mandar um manual da consulta para
eu preparar ela para consulta e junto com isso, além de eu preparar ela para consulta, Clarice, como assim preparar ela para consulta? Eu já peço para vir em jejum de pelo menos 8 horas, porque daí se eu precisar fazer uma coleta, eu não vou precisar fazer ela voltar para fazer essa coleta. Eu não perco coleta. Já faz o jejum. Já pede para vir em jejum. Se você tem um estacionamento, já explica onde é, já manda ponto de referência, pede para ela não desmarcar. E aí, inclusive no VetUnir eu tenho um manual editado para vocês usarem para vocês. Use esse manual da consulta. Isso já gera uma percepção de valor diferente na cabeça desse tutor. Sabe por quê? Porque ninguém faz isso. E quando você faz diferente, você automaticamente já posiciona os seus concorrentes um nível abaixo. Percebe? E olha que simples, porque isso é digital, você não gasta R$1 com isso. Mandou o manual, beleza. Um dia antes, você já manda um lembrete avisando que tá ali, parará, parará. Quando essa pessoa chega, o que acontece? Quais são os passos dela lá dentro? Ela chega, você já faz o panorama do tratamento. O que é o panorama do tratamento? Eu ensino isso no VetUnir, mas olha só, basicamente você dá as boas-vindas, você escuta o tutor primeiro e depois você vai para uma anamnese do paciente em voz alta, explicando tudo que você está fazendo, o porquê de tudo que você está fazendo, porque é importante. Dá um panorama geral do tratamento, qual foi a suspeita, qual é o próximo passo, traça metas com ela e aí você já garante a próxima consulta, porque você já agenda o retorno e do retorno você já diz, olha, isso eu ensinei ontem para os mentorados bônus do VetUnir da última turma. A montar um tratamento para fechar o tratamento como um todo. E a gente discutiu casos como Ehrlichia, gato obstruído, por isso que eu falei gato obstruído, que foi caso pronto. Gato obstruído, Ehrlichia, pele e leite, que eram os estados que mais tinham ali, eram os casos que mais apareciam. Eu ajudei eles a montar o raciocínio de fechar já o tratamento como um todo para eles voltarem em fases. E aí você faz tudo isso e você finaliza dando um kit boas-vindas. Por quê? Ele entende que ele foi tão bem recepcionado, eu tenho que entender, e aí essa consulta já virou um ticket médio gigante para você, para o seu faturamento. Garantindo o faturamento já do mês que vem com os agendamentos, aumentando o ticket médio por cliente e te dando fluxo de caixa. Então, quando eu caso experiência do cliente às minhas consultas, eu tenho que ser que nem galinha, meu bem. Galinha que vai ficar com todo mundo. Não! Você tem que ser galinha que bota o ovo e sai gritando para todo mundo. Então, de vez em quando, se você não quer fazer stories, pega a sua secretária para fazer stories, pega as pessoas. Porque uma clínica veterinária não precisa ser só a cara do veterinário dono que aparece. Não! Porque a clínica veterinária, ela tem uma equipe. E a equipe faz parte dessa clínica e as pessoas adoram saber os bastidores. Então, um dia pode ser recepcionista, outro dia pode ser auxiliar veterinário, outro dia pode ser o outro veterinário, outro dia pode ser a faxineira. Então, todo mundo dando o seu olhar sobre a clínica de forma estratégica, obviamente guiada. Isso faz sucesso dentro da clínica veterinária. Então, nossa, olha aqui, a recepcionista preparando o kit de boas-vindas de todo mundo que vai vir aqui com chá de afeto, com não sei o que lá. Então, percebe? Ela começa a mostrar e gerar desejo para que as pessoas queiram fazer consulta com você. Ah, olha só, tô aqui preparando, tô atualizando o nosso manual da consulta, porque teve uma atualização na conduta de receber a consulta, não sei o que. Ou você já envia o manual da consulta junto com o termo de consulta, que hoje as nossas advogadas, como Renata Ruda e as meninas da defesa veterinária, falam muito sobre esse termo de consulta, né? Para já assinar e no termo de consulta, você já pede a liberação de imagem do tutor e do paciente para tirar foto para ir para as redes. Então, tudo isso gera uma experiência, uma seriedade para o seu trabalho e uma expectativa positiva. O que eu não posso fazer é frustrar essa expectativa. Então, o processo para você realmente cobrar mais caro pela consulta é entregar o que os clientes veem. Porque se eu só entrego a minha parte técnica explicando com termos técnicos que nós vamos precisar fazer uma OSH eletiva ou uma laparotomia exploratória, a pessoa com aquela cara de trouxa pensando assim, meu Deus, o que ele tá falando? Tá só querendo me atochar. Não vai funcionar. E se você tem todo esse conhecimento, que tem doutorado, maravilha, parabéns pra você. Mas o tutor, ele não vê isso. Infelizmente, ele não sabe qual é a diferença de um protocolo anestésico feito sob medida para aquele cão diante de uma avaliação pré-cirúrgica, de exames pré-cirúrgicos, do que um protocolo com ketamina e xerazina e é sucesso. Ele não sabe. Ele só sabe que ali cobra 200 e aquele outro cobra 600, 700 reais.
Por que se é uma castração igual? Ele não sabe se você vai usar a técnica de gancho ou não para fazer a castração. Ele não sabe o que você faz na anamnese e por que faz na anamnese. Ele não sabe. Quem sabe é você e outro colega veterinário. Agora, o que e por quê? Então, tudo isso a gente começa a trabalhar em forma de experiência do cliente, em conversa, em usar ferramenta durante a consulta, em lâminas, em usar um planner para organizar o tratamento, a conduta dele em casa. Então, tudo isso é de experiência do que o cliente vê. Porque vocês vão perceber que as queixas dos tutores sempre são sobre eles e não sobre o paciente. Nossa, eu não dormi a noite inteira de tanto que ele coçou. Nossa, eu não aguento mais ficar aspirando a casa porque ele tá perdendo tanto pelo. Nossa, o cheiro, ele vai pro banho tosse, não adianta, ele volta fedendo. Porque ele é atópico, minha filha, tu não cuida bem dele direito. Porque você não bota a caminha no sol, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo outro. Mas a queixa geralmente é sobre ele. Então a gente precisa jogar sal na ferida e mostrar quais são as dores que ele vai continuar vivenciando se não fizer o que tem que ser feito. Isso faz com que a sua consulta tenha um valor maravilhoso e não preço. Então você sempre tem que pensar o que eu vou fazer para que essa pessoa venha aqui e ela saia e a primeira coisa que ela faça é pegar o celular, ligar pro amigo, pro amiga, pro marido, pra marida, pra quem for, dizer, meu Deus, eu vim numa clínica veterinária que tu não tem noção do que é essa clínica. Ela fez isso, tu acredita? Nunca ninguém fez isso comigo, nem na saúde humana. É isso que você tem que fazer para ter uma consulta cara. Cara não, que vale. O que o cliente vive dentro da sua clínica veterinária. Tá bom? Vets, abri a cabeça de vocês? Fez sentido tudo isso que eu disse para vocês? Ou vocês apenas estão pensando, nada a ver, não vai funcionar para mim? Me conta aqui para mim. Manda aqui nos comentários. Manda coração, tá? Então eu quero de verdade que vocês comecem a pensar sobre isso, sobre a experiência do cliente, em além da ciência, porque eu tenho certeza que nas ciências vocês são maravilhosos. Só que a gente precisa transformar isso em experiência do cliente para eles entenderem a ciência, que infelizmente a gente não sabe tudo. Às vezes eu fico vendo discussão de caso ali na clínica e pensando, que isso? E às vezes eu participo de treino, por exemplo, eu participei do treinamento do VetScan e fiz perguntas e